a gente decidindo, ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo, eu sugiro que todo mundo faça, é um dos melhores momentos pra pensar, é correr, cara. E aí a gente falou, cara, vamos pro Iron. Aí vamos botar, a gente ia pra Austrália. Não, começo da rua, o que eu queria? Não, lá na rua Japão, lá dentro do condomínio, o Marcos fala assim no quebra-mola, eu não vou nunca no Iron Full. Aí eu olhei pro Nes, eu olhei pra galera. Mas tava dentro do carro? Tava não, correndo. Começo da rua. Uma trotadinha marota. Ele passando num quebra-mola. Eu olhei pra ele. Por que você não vai? Por quê? Comecei a fazer pergunta. Quando chegou no próximo quebra-mola, ele falou, eu vou. Aí a gente falou, cara. Tu mudou de ideia na rua só, né? 50 metros. Não, de um quebra-mola pro outro. E aí a gente decidiu. Ele falou, não, vamos fazer o meio primeiro. Fez nada de meio, moço. Vamos treinar pra ir pro full. E a gente coroou esse ano com isso. Tá. Vamos lá. Iron Man. Bom, vocês acabaram de voltar do Iron Man. Tem uma... Cara, hoje é sábado quando a gente tá gravando. Tem 6 dias que vocês fizeram a prova. Hoje, qual foi o maior aprendizado? Tá. Posso falar a minha visão do Iron Man? Sim. Eu não queria fazer. A insistência do Pablo e do nosso grupo dos meninos pra poder fazer. E o que me fez tomar essa decisão? Vou criar uma analogia que ela não é real, mas só pra entender a minha visão. Minha visão é, não ficar... A gente decidiu 43 dias antes de fazer a prova. E eu falei, não me sinto pronto pelo nado. Pedala eu desenvolvo, corrida eu desenvolvo. Tá, então faz o seguinte, vamos voltar. O que aconteceu 43 dias antes? Qual foi o clique? Cara, eu tô correndo todo dia. Desde o dia 23 de dezembro. Eu não falhei nenhum dia correndo 5 km. Tá bom. Tem 3 maratonas, alguns 21, alguns 15, alguns 10, mas 100% dos dias 5 km. Tá. Aeroporto, não interessa. No gelo, qualquer lugar que eu tava, eu corri 5 km. Okay. Vou terminar no final do ano. Essa tarefa insistente, inclusive, eu recomendo pra você que tá nesse podcast. Uma vez por ano, descubra uma atividade pra você repetir todo dia. Pro seu cérebro aprender sobre constância. Apesar de ser bastante constante, de ter bastante progresso na vida, eu nunca vou deixar de fazer isso. Sempre uma atividade pra ser feita repetidamente. Okay. É o que mais traz progresso. Porque correr mudou minha alimentação, mudou meu ambiente, mudou meus tênis, mudou minha roupa, mudou meu corpo, mudou tudo. Então uma atividade, ela vai fazer uma atrocidade na sua vida. Então de tanto correr, eu falei, cara, a gente tem que coroar esse ano com alguma coisa. E aí alguém falou, vamos fazer o Iron, meio Iron. Eu falei, eu não quero fazer o meio, eu quero fazer o difícil. Tá bom. E aí a gente tinha um empecilho, a gente não sabia nadar. Eu fui treinar fazer um triatlon em agosto. E aí era 56 atletas, eu não sabia nadar. Eu treinei pra caramba, cheguei em terceiro no global. Sim. E primeiro na minha categoria e terceiro no global. Aquele super sprint. Tá. Eu fiquei doido. Inclusive quando eu fui pedalar com você, eu sei que você é muito bom. Eu murchei o pneu, fiquei com 20 libras treinando 10 dias com o pneu murcho. Quando chegou lá, eu enchi o pneu, pus 120, aí o Ness tá fazendo. Eu falei, aquilo que todo mundo tinha que fazer. Treinar no pior cenário e desfrutar no vamos ver. E aí eu pus 100 libras a mais. Eu andava com o pneu murcho mesmo, quase furado. Treinei 10 dias seguidos e o Ness doidinho olhando aquilo. E aí, inclusive, a gente era uns 30 mais ou menos, aquele povão lá, né? Sim. Só nós três, eu, você e o Avelino. O Avelino. Só nós três na frente e eu tenho a recordação, de vez em quando eu falo pros meninos, assim, você ia batendo forte no pedal, e você dava uma olhada pra trás pra me ver lá atrás, eu tava atrás de você ali. Ali eu te conheci um pouco mais. Eu falo pra galera, o Pablo é diferente, porque a gente fez força ali, mano. Muita força. A gente fez força, aí tu foi bem, tu ficou lá com a gente, em alguns momentos tu liderou, tu foi pra frente, e aí eu olhava pro Avelino e falava, caraca, mano, ali deu pra ver que você tem uma capacidade de domínio, não sei como é que você chama isso. De amar a agonia. Que aquilo ali é agonizante. O Nézio, por exemplo, que pedalava no mesmo nível, ele chegou 10 minutos depois e rodou 10 km a menos. Ele chegou 10 minutos depois com 10 km a menos. É lá em São Bernardo? É São Bernardo lá? Chama... Estrada Velha. Tem muita subida, cara. Então, assim, a gente decidindo ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo, eu sugiro que todo mundo faça, é um dos melhores momentos pra pensar, é correr, cara. E aí a gente falou, cara, vamos pro Iron. Aí vamos botar, a gente ia pra Austrália. Não, começo da rua, o que eu queria? Não, na rua Japão, lá dentro do condomínio, o Marcos fala assim no quebra-mola, eu não vou nunca no Iron Full. Aí eu olhei pro Nes, eu olhei pra galera. Mas tava dentro do carro? Tava correndo, começo da rua. Uma trotadinha marota. Ele passando num quebra-mola, eu olhei pra ele.
Por que você não vai? Por quê? Comecei a fazer pergunta. Quando chegou no próximo quebra-mola, ele falou, eu vou. Aí a gente falou, cara... Tu mudou de ideia na rua só, né? 50 metros. Não, de um quebra-mola pro outro. E aí a gente decidiu. Ele falou, não, vamos fazer o meio primeiro. Fez nada de meio, moço. Vamos treinar pra ir pro full. E a gente coroou esse ano com isso. Tá. E, cara, todo desafio novo revela um bloqueio que você acha que é novo, mas é muito antigo. Ele é de estimação. Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás de... Gostei dessa, Pablo. Todo desafio novo revela um bloqueio. Que parece novo, mas é antigo, é de estimação, tá guardado. Então o desafio novo revela bloqueio, que você chama de novo, mas não é novo. Então, por exemplo, as pessoas me procuram e falam, você consegue me desbloquear inteiro? Aí consigo, entra num desafio atrás do outro. Daqui 10 anos a gente desbloqueia tudo. Não tem como desbloquear uma pessoa num dia, no final de semana, no imersão. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. Então a pessoa ela precisa entrar num desafio novo para ver a ilha dela neural que não foi destravada ainda. Por exemplo, na água, eu vi que ele destravou. Olha o que Fala pro Joel o que a gente tava vendo ontem, 9h30 da noite, o desafio. Paris e França. Ah, vocês estão de sacanagem. Canal da Mancha. Ah, vocês estão de sacanagem. Então, olha aqui meu braço. Não, dá uma olhada no meu braço. Eu sinto isso já, cara. Aí nós tava lendo, foi menos de 20 brasileiros que terminou, né? Falou, pô, o trem é difícil então. É difícil, então eu tô afim. Então é 33 quilômetros, cara. Dá pra fazer em 10 horas, 12 horas. Se você ensinar a gente então, a gente faz em 9h40. Aí vocês começam a se ensinar, daqui a pouco, na próxima lombada. Eu tô falando que eu vou fazer o Canal da Mancha. Falta mais uma lombada pra eu dizer que eu vou fazer o Canal da Mancha. A gente não disse ainda, mas tava olhando. Não, vamos subir o Everest. Massa. Se você for com a equipe, você volta vivo, né? Se você não for, a chance é 25% de não voltar. Sim. Mas sim, para finalizar o negócio da sua pergunta, por que o Iron? Primeiro você mexeu com a gente lá atrás, levando as bicicletinhas, você morava em Santos, era humildezinho, você não era estourado de jeito ainda. E aí você levou as bicicletas e a gente começou a pedalar. Ele tomou uma queda a 40 e poucos por hora, largou a bicicleta. E assim... Com aquela bike lá? Que a cervela caí. Caiu. Com a branquinha? Era uma branquinha, né? Passei em cima, tava chovendo, igual tá o dia de hoje. Ah, eu acho que você me falou isso. Passei em cima da faixa branca, quando eu passei, a bicicleta... E eu na faixa escorrega. Ralei tudo. Ah, tá. Aí deixei de lado. E aí o que acontece? Tava sem pedalar 2 anos só. A gente queria coroar esse treino. Aí a gente decidiu 5 ir, né? Cara, era assim, foram 22. Até o cozinheiro, mano. O cozinheiro entrou um dia, viu a discussão, a gente comendo lá, ele levou um salmão pra gente. Aí ele, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos indo pro ar. Eu vou. Eu falei, não vai. Não vai, porque eu não quero saber de ninguém morrendo lá com a gente. Isso não é brincadeira, não. Eu vou treinar. Eu sou do Rio, sou carioca, eu sou carioca, eu nasci dentro do mar. Eu falei, não quero saber, não dá conta. Cara, aí foi juntando. Quem vai impedir a gente? Eu falei, não vai. E aí, cada semana ia aumentando. Então a gente começou com 43 dias e tem cara que treinou 15. E aí, amigo... Mas não façam isso em casa. Não faça esse tipo de coisa, porque você tem que conhecer seu corpo. Essa é a nossa história. Tem um negócio, cara, que chama track record, que é você treinar as trilhas. Então tinha pelo menos uns 5, 6 atletas lá que nunca fizeram 42, nunca fizeram 180 e nunca fizeram nada de 3,8 km. E eles foram mesmo assim. Os caras entraram numa frequência, numa energia. E essa energia começaram a treinar loucamente. A gente desceu pra praia ali várias vezes e tal, pra treinar pesado no mar. Teve um dia maravilhoso que o mar teve uma corrente, arrastou a gente se não tivesse com o barco tava enrolado. Então assim, eu não sugiro que ninguém faça. Inclusive eu sugeri pra eles não fazerem. Mas cara, 6 horas depois que a gente cruzou a linha, eu decidi ficar lá até o último homem. E lá tava os caras cruzando a linha de chegada. Eu olhei para aquilo e não acreditei, não. Vou deixar registrado. Se tivesse o nado, a Marinha proibiu, os atletas profissionais, cara, queria brigar e pular na água na marra. Sim. E os caras, ninguém pula nessa água. Tinha uma corrente do Equador braba lá e tava arrastando todo mundo. Foi derrubando o pier, o deck. O deck tava quebrando inteiro. Então a Marinha proibiu esse nado. Eu vi um monte de atleta já, assim, ficou sentido, né? Tinha quase 2.000 atletas lá. E aí, todo mundo assim, eu só fiz assim, ó, João. Virei a chave, olhei e falei, bora montar na bike, vamos arregaçar. Sim. Então, assim, eu não sou a favor de ninguém fazer algo sem treinar. Eu acho que isso é um absurdo. Nós viramos Ironman antes de atravessar a linha. Inclusive, nós vamos fazer o próximo. Já estamos caçando e te desafiando aqui no seu podcast. Você tem que dar a resposta de acabar o áudio aqui, a gravação. Eu tenho um quebra-mola, né? Tem um quebra-mola. Já passou o primeiro. Já passou o primeiro. No próximo quebra-mola eu tenho que dizer. Tá. Do meu clique pra fazer, que é a analogia que eu vejo? Eu sempre vi a galera fazendo, vi o Caio fazendo, vi vários amigos meus fazendo. Desde meus 15 anos de idade eu já fiquei com isso na cabeça. Um dia eu vou fazer esse negócio.
E eu vou fazer uma analogia que ela não existe, mas para entender como é que eu enxergo o Iron. Uma pessoa depressiva que tá pensando em suicidar, de 0 a 10, quanto você dá de inteligência emocional pra ela? Dá uma nota, de 0 a 10. Cara, eu dou 0. 0. 1, beleza. Cara bem sucedido, casado, com filho, empresas, negócio, tipo nós. Olha, de sociedade, de 0 a 10, o que você dá de inteligência emocional? 9. 9, beleza. Então uma diferença grande aí de 8 pontos. Certo. Um abismo de diferença, né? Sim. Então eu enxergo que o Ironman, o cara que consegue nadar os 3.8, pedalar os 180, correr os 42, vencer suas limitações, administrar toda essa dor, ele tá com de 0 a 10 a nota dele emocional e de saber dizer não, ter disciplina, determinação é 15, 17. Eu acho que ele tem outra escala de controlar suas vaidades, seus egos, seus desejos, dar não pra batata frita e tudo mais. É a vitamina N, cara. Então, Depois que eu descobri a vitamina N, é braba. Conhece? N. Não pra tudo que não te dá ROI, não pra tudo que tá atrapalhando o que você tá progredindo agora, entendeu? Vitamina N. então quando eu enxergo isso, eu falei, eu quero entrar nesse novo grau de escala de inteligência emocional, de saber dizer não, de tomar vitamina N. Isso foi uma das coisas que me deu vontade de fazer o Iron. E aí eu pensei assim, o que era uma das coisas que tava me falando de dizer não? Eu e o Pablo, a gente ia fazer um lançamento. Foi mesmo? Não, na data que era pra ser do Iron. E aí? E aí a gente tinha viagem pra China também. A gente Vocês foram? Foi 12 dias na China Fui ficando. treinando todo dia. Aí eu falei pro Pablo, pô, nós vamos deixar de faturar aqui múltiplos 8 dígitos, lucrar múltiplos 8 dígitos se a gente for fazer o Iron. Porque não vai dar pra fazer o Iron, ir pra China e fazer o lançamento em 43 dias, maluco. Aí não sei o que, e essa foi a minha maior crise, a quantidade de milhões que ia ficar na mesa. Mas vocês foram buscar os milhões. Aí, quando eu criei essa escala na minha cabeça, essa analogia, eu falei, pô, tá, vamos reduzir alguns 8 dígitos aqui de lucro, mas beleza, no longo prazo, quando eu subo minha escala de 9 para 17, para 15 de pontuação, isso volta em 6 meses, 12 meses e tudo mais. Pronto, tô dentro do Iron. Foi isso que tava me segurando. Entendi. Aí eu entrei. Você entendeu o motivo. Eu vi que a conta fecha muito mais, entendeu? Fecha muito mais. Na mesa de reunião ele falou, eu não vou. Aí eu falei pra ele, por quê? Ele, é porque nós vamos comprometer um dos maiores faturamentos nossos no período X. Eu falei, então faz o seguinte, nós não vamos fazer mais. Então foda-se esse negócio. Eu não quero fazer, eu quero o Iron. Eu quero te ver outro cara, eu quero me ver outro cara. E isso aí a gente arruma, cara. A gente não trabalha na vida recuperando as coisas. A gente nem tem meta, caramba.